Oi pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Agora nós vamos falar sobre a NR número 9, que é o PPRA. O que é o PPRA, né? Programa de Prevenções de Riscos Ambientais, que também é muito importante dentro das empresas. Então, no decorrer da nossa aula, nós vamos esclarecendo as dúvidas sobre o PPRA. Então, o que é o PPRA? O PPRA nada mais é do que um padrão para a elaboração de um programa de prevenção de riscos, que são documentos que são desenvolvidos dentro da empresa, para ser utilizado como base por profissionais especializados para realizar os serviços de PPRA, de proteção, de riscos ambientais. Nós vamos ver mais para frente, durante a nossa aula, quais são esses serviços que são realizados, E as partes do PPRA relativas à fase de reconhecimento e avaliação ambiental, elas devem ser obrigatoriamente realizadas e assinadas por um engenheiro de segurança do trabalho ou por um técnico de segurança do trabalho, tá? E a prevenção da saúde, da integridade física dos trabalhadores, das empresas, através do PPRA, ela ocorre em 3 etapas, A primeira delas é a antecipação, A antecipação nada mais é do que a identificação dos riscos potenciais e a introdução de medidas de controle necessárias, antecipando-se, a exposição ao risco. No caso, consiste na análise de novos projetos, análise de instalações, de produtos, de métodos, alguns processos de trabalho ou de modificações até, de métodos já existentes. Então, é uma etapa que antecede, antecipa-se a exposição do risco ambiental. Na etapa de reconhecimento, essa etapa ela envolve a identificação e a explicitação dos riscos que existem no ambiente de trabalho, E as informações dessa etapa são a determinação e a localização das possíveis fontes que geram esses riscos ambientais, as trajetórias e os meios de propagação, por onde se propagam esses riscos ambientais, Além da caracterização das atividades, do tipo de exposição, quais são os possíveis danos à saúde que estão relacionados com os riscos ambientais identificados, E também, a última etapa, é a avaliação e controle dos riscos ambientais existentes nos locais de trabalho, É onde avalia e controla esses riscos, propõe medidas de controle, medidas de prevenção para esses riscos ambientais. Então, consideram-se riscos ambientais, para essa norma regulamentadora, os agentes físicos, químicos e biológicos que existem nos ambientes de trabalho, E que, em função de sua natureza, sua concentração ou sua intensidade ou tempo de exposição, eles são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. Alguns livros, algumas videoaulas que vocês possam acessar por aí, algumas matérias também colocam os riscos mecânicos e ergonômicos. Riscos mecânicos e riscos ergonômicos não são riscos ambientais, tá? Esses riscos são riscos à saúde do trabalhador, mas elas entram só na NR18, que não tem a ver com riscos ambientais. Assim, tem a ver também, com riscos ambientais, mas para a NR9 são riscos ambientais, somente os agentes físicos, químicos e biológicos. Aqui nós temos uma tabela que identifica esses riscos ambientais, O grupo 1, então, são os riscos físicos, eles são identificados por cor verde. São ruídos, calor, frio, pressão, umidade, radiações ionizantes, não ionizantes, vibrações, tudo isso, tudo aquilo que possa causar, um risco ambiental, são riscos ambientais que possam causar danos físicos, ao trabalhador. Temos os riscos químicos, que são danos ambientais. Os riscos químicos, eles são identificados pela cor vermelha,
compreende entre poeiras, gases, fumos, vapores, névoas, neblinas, né? Tudo isso se enquadra dentro dos riscos ambientais químicos. E os riscos ambientais biológicos, quando eles existem, eles são identificados na cor marrom, né? Que é onde são ambientes que são expostos a fungos, vírus, parasitas, bactérias, protozoários, insetos, entre outros. Então, geralmente, quando tem aquelas plaquinhas de riscos ambientais nos banheiros, é uma plaquinha, então, de risco, ela geralmente ela é marrom, porque são riscos biológicos. Agora, quando é um laboratório, eles identificam com uma plaquinha vermelha, né? É justamente por isso, são as cores que representam os riscos ambientais, físicos, químicos e biológicos. E o PPRA, ele deve ser estruturado pela equipe do SESMIT, né? E deve conter alguns aspectos estruturais do programa, né? Dentre eles, o planejamento anual, com o estabelecimento das metas a serem cumpridas e com os prazos de cumprimento dessas metas, né? No caso, os prazos de implantação, né, dessas metas. Ele deve contar também estratégias e metodologias de ação, forma de registro, manutenção, divulgação de dados referente aos riscos ambientais e também a periodicidade e a forma de avaliação do desenvolvimento, né? Com que frequência está ocorrendo esse projeto, né? Como que está sendo avaliado, como que ele está se desenvolvendo dentro da empresa. Então, tudo isso deve ser avaliado, isso deve ser contido dentro do programa. Esses riscos ambientais, eles devem ser monitorados, né? Visando a determinação da intensidade dos agentes físicos, qual a concentração, né, dos reagentes químicos, qual os trabalhadores estão expostos, né? E dimensionando também a exposição dos trabalhadores a qualquer risco e subsidiar algumas medidas de controle, né? Fornecer, preparar medidas de controle para que diminua o risco ambiental que o trabalhador está exposto, né? Então, essa avaliação, ela é quantitativa, então, ou seja, ela é feita por quantidades, né? E ela deve ser realizada sempre que necessária para comprovar o controle da exposição, né? O controle dos trabalhadores que estão expostos, ou até mesmo a inexistência. Quando não há riscos, também isso deve ser controlado, né? Quando há riscos ou quando não há, né? Riscos identificados na etapa de reconhecimento. Então, tudo isso é feito na etapa de reconhecimento dos riscos. Esse é um exemplo de uma planilha de risco para reconhecimento dos riscos, né? Aí aqui na planilha eles vão identificar o risco. O risco é ruído. Qual é a causa? Motores de caminhões, trânsito de veículos. Qual é o tipo de exposição? É uma exposição contínua, né? O trabalhador, ele está exposto continuamente, ele está sempre exposto. E quais são os trabalhadores que estão expostos ao ruído? São os auxiliares de produção, né, para esse exemplo, né? Identificação, aí a segunda aqui, né? Qual a identificação do risco? Óleos básicos, né? São óleos. Qual é a causa, a fonte geradora? É medição de nível de temperatura nos tanques. É um tipo de exposição intermitente. Esses riscos intermitentes são aqueles riscos assim, o trabalhador ele não está exposto continuamente a todo momento, né? Ele fica exposto por um período, depois ele sai de exposição. Esses que são os tipos de exposição intermitente. Então, é basicamente esse exemplo de planilha para reconhecimento inicial dos riscos. E quando há identificação, né, de riscos ambientais, né, algumas medidas de controle, elas devem ser implantadas, né, e elas devem seguir uma ordem hierárquica, né. Primeiro, devem ser feitas medidas de controle coletivo, né, que controle referente a todos, né? São medidas coletivas que abranjam não só uma pessoa, mas quanto maior o número de pessoas, melhor. Em segundo lugar, são medidas de caráter administrativo ou de organização. Então, assim, quando as medidas de controle coletivo, elas ainda não acabam com os riscos ambientais, não controlam, então deve ser mudado algo na organização do trabalho, né? Então, mexe-se na organização do trabalho.
E quando esses dois fatores eles não forem ainda eficientes para o controle do risco, então a utilização de EPI. Então deve-se utilizar EPIs, que são equipamentos de proteção individual, para o controle do risco ambiental. E essas medidas elas deverão ser propostas, elas devem ser necessárias e suficientes para eliminação, minimização ou então controle total dos riscos ambientais, sempre que for verificada uma ou mais, situações de riscos ambientais. Algumas situações, em que há categorias, para interpretações desses graus de risco, O grau de risco ele vai de 0 a 4. Então, o grau de risco 0, ele é insignificante, Quando são fatores do ambiente, que não fornecem, não propiciam nenhum risco para a saúde ou para a integridade física dos trabalhadores, O grau de risco 1 é o grau de risco baixo, É quando, constitui uma fonte de cômodo, sem ser uma fonte de risco para a saúde do trabalhador ou para a sua integridade física. Ele só incomoda, O grau de risco 2, ele é da categoria moderada, São fatores do ambiente ou alguns elementos materiais que constituem um incômodo, podendo ser de baixo risco para a saúde do trabalhador. Agora, a categoria 3 é uma categoria de grau alto ou sério risco, São fatores do ambiente ou elementos materiais, que constituem um risco para a saúde e cujos valores estão próximos dos limites regulamentáveis, porque também há limites para a exposição de risco, Agora, quando o risco é muito alto, que é o grau 4, é uma categoria muito alta, um limite bem crítico. Então, são fatores que oferecem uma probabilidade de acidente ou uma doença para o trabalhador. Então, os riscos, eles são... Então, quando vocês observarem algumas empresas, tem as plaquinhas, identificando o tipo de risco, se é químico, se é físico, se é biológico, e o grau do risco, de 0 a 4. Então, é muito importante a gente ficar sempre atento a esses detalhes, para essas classificações de grau de risco. Para quem quiser saber, quais são os fatores, o que se enquadra, há tabelas disponíveis no site do Ministério do Trabalho. Quais são os tipos de risco que são classificados em significantes, baixos, moderados, Eu vou procurar essas tabelas para poder disponibilizar para vocês. E as medidas de controle, elas também têm uma tabela de priorização, prioridade de baixa até muito alta. Então, quando não há risco nenhum, ou quando o risco é baixo, que é o grau de risco 0 e 1, a prioridade de adoção de medidas de controle é baixa. Então, a implantação de medidas de controle, ela não é necessária, Agora, quando o grau de risco é 2, ou seja, quando tem um baixo risco, a prioridade é média. Então, a implementação de medidas de controle é necessária, porém a prioridade é baixa e deve-se manter as medidas já existentes. Agora, quando é um grau de risco moderado, que é o grau de risco 3, a prioridade, então, das medidas de controle ela é alta. Então, nesse caso, a implantação de medidas de controle ela é necessária, a prioridade é média, e a melhoria das medidas, ela já existe nesse caso, já deve haver melhorias, processos de melhorias. Agora, quando é grau de risco 4, a prioridade é muito alta. Então, quando oferece riscos mesmos, riscos altos, a prioridade, então, de adoção de medidas de controle ela é alta. Então, elas são necessárias, essas adoções de medidas de controle. E devem ser adotadas medidas provisórias imediatamente, sem espera nenhuma. Então, deve tentar corrigir o erro imediatamente. Quem é que está obrigado a fazer o PPRA, Então, a elaboração e implementação do PPRA é obrigatória para todos os empregadores e instituições que possuem empregados. Mesmo que tenha um empregado, e esse empregado ele é o próprio empregador, mas ele deve ter medidas de proteção, deve ter um programa de proteção
de riscos ambientais. Não importa o grau de risco, a quantidade de empregado, ele deve ter elaborado e implementado um PPRA. Então, tanto um condomínio, uma loja, uma refinaria de petróleo, todos estão obrigados a ter o PPRA, só que cada um com suas próprias características e complexidades. Então, quem oferece poucos riscos vai ter um PPRA bem menos complexo do que uma refinaria de petróleo, né? Uma destilaria de álcool, que trabalham com riscos bem maiores. Os únicos profissionais, né, que são legalmente habilitados para elaborar o PPRA é o técnico de segurança do trabalho, os engenheiros de segurança e os médicos do trabalho. Então, são os únicos profissionais que devem elaborar o PPRA, né? E o PPRA, gente, ele é um programa de ação contínua, não deve parar nunca, deve estar sempre em foco, né? Ele não é um documento, porque um documento, se eu quiser um modelo de documento de PPRA, é só eu jogar lá no Google, aparece vários modelos, eu dou Ctrl+C, Ctrl+V, faço de qualquer jeito e engano o Ministério do Trabalho. Mas o PPRA, ele deve ter uma postura da empresa frente aos riscos ambientais existentes, né? E essa postura, ela deve ser mantida perante os riscos para evitar acidentes de trabalho, o desenvolvimento de doenças do trabalho nos funcionários. E esse programa, para ele existir, deve ser gerado um documento base, um documento que formula todo esse programa, né? E formula todas as ações que compõem o programa. E isso, ele pode e deve ser solicitado pelos fiscais do Ministério do Trabalho. Então, caso a empresa possua o documento base e não existam evidências de que está sendo praticado, né, esse projeto, né, para controle dos riscos ambientais, o fiscal, ele vai entender que o programa não existe. Então, não é só ter o documento base, é só eu tenho o programa no papel, né, e eu não faço nada. Não, a empresa deve manter a sua postura perante os riscos, que o objetivo da empresa é evitar acidentes, doenças do trabalho, porque isso gera muitos custos processuais para a empresa caso isso ocorra. Então, assim, é um documento muito importante, esse documento base, e ele é um programa de ação contínua, que não deve parar nunca. O PPRA, ele deve ser revisado sempre que necessário, né? E pelo menos uma vez ao ano. Então, pelo menos uma vez ao ano deve ser feita a revisão, mas não precisa se limitar, as empresas não precisam se limitar a uma vez ao ano. Sempre que necessário, ele deve ser revisado, né? Essa revisão tem o objetivo de avaliar o seu desenvolvimento e realizar os ajustes, fazer ajustes que façam com que o programa se desenvolva melhor. E além disso, né, monitorar e reavaliar a verificação da eficácia das medidas de controle adotadas. Então, se forem identificadas que existem medidas de controle que não atendem ao programa, que elas não são eficazes, elas devem ser reformuladas e trocadas por outras. Agora nós vamos comparar, né, o PCMSO e o PPRA, né? Vamos comparar os dois, né? Saber por que se um deve ser feito antes do outro, ou se eu posso ter um e não posso ter outro. Vamos agora comparar os dois programas, o PCMSO da NR número 7 e o PPRA da NR número 9. O que deve ser feito primeiro, né? O PPRA ou o PCMSO? É uma dúvida que muitas pessoas têm dentro da empresa, né? Então, assim, o que deve ser feito primeiro, né? O objetivo do PPRA é levantar os riscos ambientais existentes e propor mecanismos de controle. Os riscos que não forem eliminados com esses mecanismos de controle, eles são objetos de controle pelo PCMSO, pelo programa, então, do controle médico de saúde ocupacional. Porque se o risco não for eliminado, ele põe em risco, né, a saúde ocupacional do trabalhador. Então, sem o PPRA, não existe o PCMSO. E também o contrário. Eles devem, então, ambos estar
permanentemente ativos, um depende do outro para funcionar. Pessoal, então esse aqui é o nosso conteúdo, né? Finalizamos agora a NR número 9. É claro que tem muito mais coisas, né? A legislação ela é bem extensa, mas, né, como a nossa parte é uma parte de introdução mesmo, então passo para vocês o conteúdo referente a essa parte introdutória, explicando o que é, como que são os programas, como que eles agem, né? Quem deve fazer. Nós vamos nos objetivos principais. E aí, nas aulas de legislação, vocês vão ter acesso a toda a lei do programa, né? Vou disponibilizar para vocês um questionário. Ele tem um valor de 3 pontos, são 10 questões, valendo 0,3 cada questão, tá? Façam, leiam com bastante atenção, muita atenção às questões, tá? Às vezes pode ter algo ali subentendido, a gente lê, entende rapidamente uma coisa, ou às vezes joga no Google para tentar ver uma colinha, mas às vezes a questão é parecida e ela não é a mesma, tá? Muita atenção, então. E aí é isso aí, nos vemos nas próximas aulas. Um bom descanso a todos, um bom trabalho e bons estudos. Até mais.